Olá, eu me chamo Melk e hoje nós vamos estudar a convergência desta série aqui. Bem, nós estudamos que quando α é igual a 1, esse expoente aqui, né, a série diverge. Agora a gente vai usar o mesmo critério da integral para entender isso daí. Pois bem, a gente vai fazer a integral desse termo aqui, substituindo n por x, né, uma variável aí pertencendo aos reais, de 1 até o infinito, porque se eu dividir isso aqui por zero, não faz sentido. Então, beleza, essa integral aqui, a gente já sabe que vai dar x elevado a menos alfa, né? Aí eu só coloquei aqui em cima, 1 sobre é elevar o número negativo. Daí, integrar é a gente colocar mais 1 no expoente, né? Então vai ficar 1 menos alfa, certo? E daí a gente tem que multiplicar pelo inverso do expoente aqui. Nosso 1 sobre 1 menos alfa. E daí eu quero estudar essa função e saber quando que ela converge ou não. Ou seja, quando que eu vou conseguir uma integral que vai me dar um número finito. E aí vai dar tudo certo. Beleza. Pois bem, aqui eu tenho que fazer essa integral, certo? E aí eu tenho que colocar de A até B, né? No caso, meu A é igual a 1. E aqui eu tenho que ir até B. Só que esse B, ele tende ao infinito. Certo? Então tem que fazer isso daqui, ó. O limite com B tendendo a infinito de que x 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Certo? Eu tenho que fazer isso aqui, substituindo o x por b, aqui na nossa primeira parte, menos o de baixo. Eu substituo o nosso x por 1, daí vai ficar 1 elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, certo? Agora tem que fazer esse limite aí, né? Quando b tende a infinito, esse resultado aqui, ó, vai depender do alfa, certo? Observe, se o alfa, vou colocar onde? Aqui. Se o alfa for igual a 1, o que é que vai acontecer? Esse expoente vai dar zero, aqui vai dar zero, daí eu vou ter log natural, e já sabe que o log natural de infinito explode para o infinito. Então aqui, quando alfa é igual a 1, diverge. Diverge porque essa primeira parcela aqui, ela vai para o infinito. Agora, quando alfa ele é maior do que 1, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ter um número negativo, certo? Por exemplo, eu vou substituir alfa por 1,1, certo? E aqui 1,1. O que é que vai sobrar aqui? 1 menos 1,1 vai sobrar 0,1 positivo, quer dizer, negativo. Porque 1,1 é maior em módulo. Aqui de baixo eu vou ter menos 0,1. Então olha só que interessante. Quando b vai para o infinito, elevado a um expoente negativo, isso aqui vai tender a zero. Por quê? Eu vou ter menos 0,1, né, multiplicado pelo 1 sobre b elevado a menos 0,1. Mais, né? Isso aqui tendendo a infinito vai a zero. E zero multiplicado por isso aqui vai tudo para o zero. Logo, vai sobrar apenas essa parte aqui. E daí eu já tenho que considerar o seguinte, isso tudo aqui, ó,
1 elevado a qualquer expoente aqui, desde que seja eu parta do 1 exato, exatamente 1, sempre vai dar 1. Então, essa parte aqui ela só depende de alfa, ou seja, é constante. Já essa aqui não. Então, quando tenho um expoente negativo, isso aqui vai tender a zero. Então, quando alfa é maior do que 1, converge. E quando alfa for menor do que 1, o que é que vai acontecer? Bem, aqui em cima a gente tem 1 menos alfa, né? O alfa é menor do que 1, então eu vou colocar aqui 0,9, certo? Aqui de baixo a mesma coisa. 1 menos 0,9. O que vai acontecer aí? Essa soma vai dar 0,1 positivo, né? Certo? Aqui embaixo também, 0,1 positivo. Mas observe o seguinte, quando B tende ao infinito, aqui isso aí seria equivalente à raiz décima, né? Certo? Porque 0,1 é igual a 1 sobre 10, né? Então aqui eu teria a raiz décima de infinito, que é infinito também. Então isso aqui iria para o infinito, então diverge. Então, na série harmônica generalizada, eu vou ter esses 3 casos aqui, né? Pelo método da integral. Analisando o que acontece com o nosso primeiro termo aqui, ó. 1 menos alfa elevado a 1 menos alfa. Ou seja, vai depender dessa soma aqui, né? 1 menos alfa. Se 1 menos alfa for negativo, converge. Se 1 menos alfa for igual a 1, quero dizer, se 1 menos alfa for igual a 0, diverge. Agora, se 1 menos alfa for maior do que 1, aí diverge também, né? Explode para o infinito, explode para o infinito. O único caso que vai convergir é quando alfa for maior do que 1. Certo? Então, essa é a ideia dessa nossa análise. Então, essa série aqui, a gente já sabe que ela vai convergir, né? Converge se o alfa for maior do que 1. Então, no caso, essa série aqui, por exemplo, sobre n a 1,5, ou seja, 1 sobre n elevado a 1,5 converge. Assim como, se for elevado a décima, converge também. Agora, se for elevado a 0,1, quer dizer, 0,5, aí diverge, certo? Então, tudo depende, né? Se o nosso expoente ele é maior do que 1. Maior do que 1, converge. Menor ou igual, né? Se o alfa for menor ou igual a 1, diverge. Certo? Então, quando você tiver uma série desse tipo, 1 sobre n elevado a alfa, você olha o alfa e daí você conclui se ela diverge ou se ela converge. Ok, pessoal? Aqui o alfa, os valores. Recapitulando, faz a integral e veja quais valores de alfa fazem a integral imprópria convergir para um número, né? Ou seja, convergir para 1 sobre 1 menos alfa, né? Já que essa parte aqui ou ela vai para o infinito ou ela vai para 0, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. E é assim que a gente faz uma análise da série harmônica generalizada. Até mais.